Carla Ariane, estou aqui ao lado da Alice Martins Moraes, que é castanhalense, né? Esteve recentemente em Brasília fazendo parte de uma programação e recebendo um prêmio. Tudo bem, Alice? Tudo ótimo? Tudo bom. Como é que foi a emoção lá? Você esteve em Brasília, né? Ministra, inclusive, a secretária de Políticas para as Mulheres, né? Que é considerada um cargo de ministro no governo federal. E aí, foi legal a viagem? Deu tudo certo? A viagem foi maravilhosa. Brasília é uma cidade linda. É, muito legal. Muito linda, Brasília. muito além do que é divulgado pra gente, né? Isso. A gente tem aquela ideia de que Brasília é uma cidade só de política, mas vai muito além disso. Né? A própria arquitetura já é uma coisa que nos chama muita atenção, né? Com certeza. O Oscar Niemeyer, quando projetou Brasília. Mas nós temos as fotos, queria que colocasse as fotos agora, ela recebendo, tá aí, você com o prêmio, né? Recebendo. O prêmio no Palácio do Planalto. Foi no anexo do Palácio do Anexo Planalto. do Palácio do Planalto. Isso. E o livro está aqui, né, com todas as redações selecionadas, 29 redações, né? Aí você ao lado da ministra Eleonora Menecute e está o livro, o 7º prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, né? Você sempre gostou de redação? Sempre. Desde muito pequena, meus pais sempre me incentivaram muito a ler. E como consequência disso, eu acabei me adaptando para a escrita também. Para a escrita, né? Isso, então foi uma coisa que... É bom lembrar que para muitos alunos, né, de Castanhal, os pais da Alice Martins Moraes, o professor Alexandre e a professora Eliane, que é professora inclusive de redação, né? Está com curso livre de redação. Você estudou lá também no curso? Eu estudei no 2º ano e no 3º ano. E agora eu estou no 1º semestre da faculdade. Está fazendo jornalismo, né? Não tinha outro caminho, viu? Deixa eu mostrar aqui o livro mais uma vez. Fecha aqui, vou fechar na câmera 2. O livro, está aí o 7º prêmio de jornalismo. E é na página de igualdade, construindo a igualdade de gênero. A página 182 está a redação da Alice, que nós vamos falar já com ela sobre a redação, né? Como foi construída essa redação. Pode voltar aqui um pouquinho, mas eu quero colocar aqui pode voltar aqui para o livro. Tá aqui, olha. O título, não sei se dá para enxergar, mas Mulher Muito Além de Cinderela. De Cinderela, né? Mulher Muito Além de Cinderela. Dá mais ou menos 1,5 páginas, 2 páginas, né? Não, na verdade tem mais aqui. Pois é, mas aqui dá 2,5 páginas, então, mais ou menos isso, né? Isso, Verdade. Como foi? Você fez essa redação quando? Bom, no trabalho do curso, como eu fiz 2 anos, eu já tinha feito várias redações com o tema da mulher, violência da mulher, igualdade de gênero e tudo mais. Então, eu fiquei sabendo do prêmio, acho que por meio de maio também, de 2011. E aí eu fui juntando essas redações. Você já tinha participado de algum concurso de redação? Não? Não. Foi a primeira vez que você participou. E aí, teve alguma dificuldade porque o tema é construindo a igualdade de gênero, né? Colocando a mulher em condições realmente, discutindo, fazendo uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, né? E a sua redação gira em torno disso. Qual é a temática central? O que é que você buscou mostrar na sua redação? Bom, eu comecei com a ideia do título mesmo, que é uma coisa que eu nunca faço, mas foi a primeira vez. Eu fiquei com essa ideia que mulher é muito além de Cinderela. Então, no primeiro parágrafo, eu fico começando a falar disso quando nós somos pequenas, contando essas histórias que princesas são indefesas e príncipes, homens, têm que salvar elas. E aí, depois eu fui construindo fui falando de exemplos desde a Cleópatra até a Dilma, de mulheres fortes que são além de Cinderela, até chegar na situação atual, falando dos problemas e dos avanços. Certo. Você então fez uma pesquisa ou você buscou fazer uma redação com conteúdo que já tinha acumulado em aulas de história, de redação, na realidade que a gente vive, ou você ainda fez uma pesquisa, por exemplo, como você citou Cleópatra, por exemplo. Você foi atrás para saber um pouquinho mais sobre ela, não? Foi os dois, na verdade, foi uma junção dos dois.
como eu estava estudando para o vestibular, eu estava no terceiro ano, né? Então enquanto eu ia estudando, as coisas que eu via sobre mulher, eu separava. Aí quando foi para fazer a redação mesmo, eu fui fazer nas férias, foi o único tempo que eu tive. Então eu fui juntando tudo e dei mais outras pesquisadas e aí fui fazendo a redação. Quanto tempo demorou em média para a redação ficar pronta, pra a versão redação, final? É assim, como eu já estava juntando os textos, aí eu fiz em julho. Eu peguei um dia para ler todos os textos que eu tinha separado. No segundo dia eu fui organizar minhas ideias, aí no terceiro e quarto eu fiz. Certo. Você escreveu direto no computador? Foi. Porque tem algumas pessoas que ainda preferem escrever à mão, né? Você não tem essa dificuldade de escrever direto no computador, não, né? Não, eu fiz, as minhas ideias eu fiz na mão, mas o texto mesmo eu fiz logo no computador. Certo. Qual foi a dificuldade depois porque você já falou um negócio interessante, né? Tendo esse tema para desenvolver, e estou entrevistando a Alícia, que inclusive é filha dos professores Alexandre e Eliana. Ela foi em Brasília, pode botar fotos enquanto a gente conversa aqui. O livro está no livro agora, né? Então tem um vídeo, momento que ela recebe. Esse vídeo foi filmado pela sua mãe, foi? Foi. Ela conseguiu, né? Ela estava mais emocionada do que você me falaram. Ela foi sua orientadora, né? Nesse trabalho. Foi orientadora, Eliane, que é professora de redação. E foi minha professora, inclusive, né? Uma das melhores professoras que eu tive. Minha também. E o Alexandre também nos ensinou a pensar de modo muito crítico. Mas eu tive aula com a Eliana, inclusive, de biologia, na época que ela estudou. Teve uma época que ela estudou ciências biológicas, medicina, alguma coisa assim, né? É verdade? É verdade. E depois que ela foi para filosofia, para essas coisas. Mas enfim, você teve alguma dificuldade? Porque você disse pra gente que começou definindo logo o título, que é uma coisa legal também, diferente, inusitada. Às vezes a pessoa escreve e depois vai pensar no título. Você pensou logo no título. Você teve alguma dificuldade, por exemplo, fechar a redação ou algum parágrafo que ficou meio ali travado, relembrar? Teve algum momento assim que você sentiu mais dificuldade? Acho que a minha dificuldade, não só nessa redação, mas como em tudo, é mais na hora de organizar as ideias, porque eu fico assim com um monte de ideia pra gente, aí tem que sintetizar, né? Isso, enxugar, né? Principalmente saber o que entra e o que não entra na redação. E juntar, fazer elas se interligarem, né? Mas aí acabei conseguindo, né? E aí como eu tive a orientação da minha professora e mãe, e aí deu tudo certo. Certo. Foi publicado, né, no livro, teve alguma outra premiação, não? Teve, na cerimônia eu recebi apenas o certificado, né? Tá na foto. Certo. Mas ainda vou receber a minha premiação mesmo, que foi, para mim, foi um computador. Certo. E para minha mãe, que é minha orientadora, ela recebeu duas assinaturas anuais de 2 revistas sobre escola e feminismo. Legal, nós vamos fazer mais uma participação agora da Carla Ariane, já a gente volta, né? Continuando o bate-papo aqui com a nossa entrevistada de hoje, a Alice Martins Moraes, que foi premiada em Brasília, um prêmio nacional. Vamos falar um pouquinho sobre a categoria do prêmio dela. Vou até ler algum trecho aqui da redação. Olha, eu já tentei trazer a tua mãe aqui para me dar uma entrevista através da Morgana. Hoje mesmo ela eu cobrei um pouquinho. Ela está assistindo? Tá, sim. Professora Eliana, tantos alunos precisam da sua orientação, quem sabe num bate-papo aqui. Bom, quebre assim um pouquinho a sua agenda. Que o problema são as câmeras. Eu disse que a gente tem que trabalhar isso. Aqui a gente não usa câmera. Aqui ninguém usa câmera de vídeo, viu? Aqui a gente vai conversando só. Ariane, agora nós vamos fazer a sua participação. Carla Ariane, voltando já para o bate-papo final aqui com a Alice, a nossa convidada de hoje. Alice Martins Moraes. E estamos falando sobre esse programa Mulher e Ciência, o 7º prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, né? A representante do ensino médio do nosso estado, premiada, foi a Alice, que foi para Brasília receber o prêmio. Ela ganhou, né? Tiveram as unidades da federação, né, por estados, escolhido do ensino médio, e ela foi a grande vitoriosa, né? Um fato que é muito importante que a gente registre, inclusive, isso aqui, porque afinal de contas é o saber que estamos falando, de redação,
de reflexão sobre uma redação, né? Um tema muito importante. Eu estava olhando a sua redação e o parágrafo inicial já deve ter deixado lá quem estava fazendo a correção, né? Jurados, enfim, bem entusiasmados, né? Porque você começou assim: mulher muito além de Cinderela, né? Esse é o título. Quando criança, a menina costuma escutar histórias sobre princesas indefesas, que só podem ser salvas por um homem, o seu príncipe. Por mais que sejam histórias clássicas, felizmente, elas estão ultrapassadas. Atualmente, as mulheres, de maneira geral, já têm consciência de que podem ser mais do que simples Cinderelas, de que não precisam mais ter que esperar por alguém que as resgatem. Nós mesmas podemos nos resgatar, pois somos as responsáveis por nossa própria mudança de vida. Prova disso são as inúmeras conquistas femininas ao longo de toda a história, em todos os âmbitos, profissional, familiar e público. Daí você vai discorrer sobre esse avanço, né? Citando inclusive vários personagens da história e também nacionais, né? Sim. Você buscou ali, inclusive eu vi aqui Maria Bonita, Pagu, Patrícia Galvão, de várias áreas, né? Inclusive a presidente Dilma você citou também? Sim, verdade. Então, como eu estava te falando, foi o resultado de muita pesquisa mesmo. E a construção de vida. Então, como meu pai é professor de história, minha mãe é professora de redação, é um debate que sempre está dentro de casa. Então, foi um conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da vida. Certo, vamos ver as imagens, né? Eu queria colocar assim nas imagens da premiação, por favor, pessoal da produção. A premiação foi quando? Foi agora recente, não? Foi na última quinta-feira, dia 17. Ah, última quinta-feira agora de maio, né? Isso. Dia 17. E tá aí a Alice recebendo a premiação. As imagens lá no momento foi no Palácio do Planalto, no anexo do Palácio do Planalto, e representantes de todo o Brasil, né? Inclusive a ministra Eleonora Menecute, que tem uma história também de luta, né? Com certeza. No período militar, foi presa junto com a presidente Dilma Rousseff também, e ela que lhe entregou, né? Ela que me entregou, e ela é uma pessoa super gente fina. Assim, ela fez um discurso de abertura super emocionante, sabe? Assim, ela foi falando com todos os premiados, inclusive com a gente, que foi quem ela entregou, porque cada categoria era um desses representantes que falava. A nossa foi ela. Certo. Você está fazendo jornalismo na UFPA agora, né? Isso, comecei nesse ano, primeiro semestre. E aí, tá gostando lá do curso? Tô adorando. Pretende trabalhar em que? Rádio, TV, jornal? Eu ainda não sei. Ainda não sei, mas provavelmente eu vou ficar com redação mesmo. Legal, então. Muito obrigado, viu, Alice, pela sua entrevista. Parabéns pelo prêmio, pelo reconhecimento. Leve um abraço lá para os seus pais. E diga que a Eliana está convocada aqui, que ninguém usa câmera aqui no nosso estúdio. Deu para perceber, né? Deu. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada por me receberem. Vamos agora ao nosso intervalo. Já a gente volta destacando várias reportagens aqui no Bem Castanhal. Bem Castanhal, bem-vindo.